Olá, Oi, tudo bom, Priscila? tudo bem vocês? Boa noite. Olá, Boa Priscila, noite, eu vou tudo aumentar um jóia? pouquinho o volume aqui para escutar vocês melhor. Acho que Tá fica top. bom. O volume tá ruim? Você tá escutando bem? Tá, agora tá melhor. É porque o meu celular tava com o volume baixo. Tá cortando aqui, né? Tá aparecendo a Vocês estão me gente? ouvindo? Estamos. Sim, estamos. É, eu tô ouvindo vocês bem também. Então tá bom. Ó, o Ótimo. pessoal já tá entrando aí. Acho que a gente pode só. Ah, já deu 9 do meu relógio. De vocês também? Deu 9. Deu 9 horas. Ah, excelente. É, olha, eu quero agradecer muito, muito, muito vocês terem topado, assim. Participar, né, aqui do Amores Reais é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Eu acho que a gente nunca conversou diretamente, Verdade. né? Mas vocês, assim, são um casal que de fato eu admiro há muito tempo, assim, de longe, assim. E na live do que a gente fez com a Renata e com o Igor, né? Eles elogiaram, falaram muito, assim, depois, foram indicando, vocês foram muito indicados, né? Também para participar. Então, Amigos, e né? que Aí você já viu. mas acho que eles têm muita razão, né? Quando eles falam assim. E assim, eu acho que a ideia é vocês abrirem mesmo o jogo, assim, né? Falarem o que vocês quiserem, né? Contar um pouquinho, né? Primeiro se apresentarem, assim, e depois contar como é que foi a história de vocês, como vocês se conheceram, e é 1000% livre. Então, vocês falem o que vocês quiserem e vamos nessa. Legal, ótimo. Assim, antes da gente começar, eu só queria, Priscila, mais uma vez, assim, agradecer o convite, obviamente, e parabenizá-la pelo trabalho que você tem feito aí, essas lives no domingo, né, dos Amores Reais. Eu tive a oportunidade, agora, recentemente, de dar uma repassada em alguns. Eu assisti ao vivo o do Igor e da Renata, o do Léo e da Raíssa também, mas vi depois agora, ontem, vários outros, Camilote também falou, enfim. E é um testemunho muito bonito. Então, assim, parabenizo aí pelo trabalho. Obrigada. Nos sentimos muito honrados. Mas vamos lá, né? Então, assim, sou o Rodrigo, né? Maria, Isso, nós temos 13. 2003, não, 2004 até agora, né? A gente vai fazer 17 anos de namoro Que e legal. 13 anos de casado. E Vamos fazer em maio. em maio. Temos 4 filhos na terra, mais uma no céu. E Matheus, que vai fazer 12 anos, já é um pré-adolescente, nosso novo desafio. O Gabriel, que tem 9, o Davi, que tem 5, e a Lele, a princesinha da casa, que tem 2 anos. Todos flamenguistas e Nossa, muito felizes hoje, pela vitória do Mengão. eu nem quero falar de futebol porque eu sou São Paulina e já viu. Pode ir. Ué, bom, é, começar do começo, né? A gente se conheceu numa ocasião muito interessante, assim. Na verdade, o Rodrigo já tinha me visto na missa, na São Francisco e tal, já tinha visto ele, assim, de vista, nós não tínhamos sido apresentados ainda. E, e um dia, assim, a gente estava na UNB, nós dois, né? Eu fazia jornalismo e ele engenharia elétrica. E a gente participava das missas na UNB, né? Tinha missa lá Legal. todos os dias. E A Kika entrou. Beijo, Kika. Oi, Minha filhada. Kika. Ela ficou felizona, ela comentou assim pra mim também. Eu conheço aqui, que ela comentou, ela, nossa, que legal, vou assistir com certeza. Meus padrinhos. E aí, assim, a gente. Eu nem me lembrava do Rodrigo direito. E o padre. E a gente foi falar com um padre, um dos padres que celebravam missa lá, o padre Frederico, na época Legionário de Cristo, que a gente queria fazer um retiro, um encontro para jovens na UNB, católico e tal, né? Eu e uma amiga, a gente
estava tentando fazer alguns trabalhos de evangelização na universidade na época. Que E aí legal. a gente foi falar com o padre na Guadalupe, na Nossa Senhora de Guadalupe, que depois veio a ser a igreja onde a gente se casou, né? E na hora que eu estava chegando ou saindo, Saindo, na hora que eu estava saindo, o Rodrigo estava chegando. E aí ele ia ter direção com o padre, e a gente tinha acabado de conversar com o padre, aí ele apresentou a gente, assim. E depois falou para o Rodrigo para ele começar a participar mais da UNB e tal, falou da gente, né, que a gente estava fazendo esse trabalho lá. E aí ele começou a participar bastante, né? Missão dada, missão cumprida, né? O padre falou, seu apostolado podia ser lá na UNB e tal, tem uns pessoal bacanas, viu, os meninos, ó, menina bonita essa, a gente se conhece, já se apresentou na Ele frente. falou isso. Não deve ter falado isso não, mas exagerado, não tô deixando de ser verdade, né? E aí ele falou para eu participar, a gente começou a participar lá e obviamente já conhecia, mas só de vista, assim, né, na ocasião. E aí, assim, a gente começou a ficar amigos, né? Na universidade ali, participando das missas. A gente, na verdade, criou uma comunidade católica ali dentro, porque a gente simplesmente só existia as missas e tinha gente de tudo quanto é movimento da igreja nas missas, né? Gente do Neocatecumenato, do Reino Cristo, da Renovação Carismática. E a gente falou assim, nossa, mas assim, todo mundo vem à missa e depois vai embora, ninguém se conhece, né? A gente podia fazer um grupo, assim, começar a fazer um trabalho de união aqui dentro e tal. E aí a gente criou uma comunidade católica e a gente estava meio que liderando, né, as coisas, assim. A gente fazia o trote cristão pros calouros, assim, saía dando pirulito de coração nos corredores do Minhocão. Que legal. Anaísia, verdade, Anaísia nesse trote cristão. Anaísia nas missas, né, Anaíses? E assim, foi um período muito bonito, assim, das nossas vidas, né, que a gente estava tentando viver o evangelho onde a gente estava, né, assim, estávamos muito, aquele vigor da juventude, né, e aí um dia, na São Francisco, a gente alguém teve uma ideia de fazer um livreto com testemunhos dos jovens, né? E aí eu escrevi, não lembro mais quem estava coordenando isso, não sei se foi a Tia Carmen. Acho que foi um grupo de oração. O grupinho novo, né? Acho que, não sei. E aí eu escrevi a minha história, o testemunho da minha mãe, né? Que eu perdi minha mãe quando eu tinha 18 anos. Ela morreu de um câncer e tal, e foi, né, eu tive uma experiência com a morte dela, assim, de uma forma muito positiva, né, porque Deus me consolou muito, assim, e eu tinha muita fé, muita certeza de que ela estava, né, na glória de Deus e de que tudo aquilo que tinha acontecido comigo era pro meu bem, assim, pro bem da minha família, né, e para ela também, pro bem dela. E escrevi esse testemunho, né, no livreto. E a gente distribuiu esse livreto em vários lugares, e um dos lugares foi lá na comunidade da UNB. E o Rodrigo leu essa história e começou a conversar comigo, assim, né? Na verdade, eu li o testemunho e me tocou muito isso, né? O fato da pessoa ter perdido a mãe e ter, enfim, entendido que isso era vontade de Deus, louvado a Deus por isso e tal, se sentindo responsável pelas irmãs mais novas, como uma mãe, aquilo ali foi muito tocante. Eu fiquei muito emocionado e aí eu resolvi escrever uma carta para ela. Mas uma carta assim, mais de agradecimento e tal. A gente até então não tinha nada assim, né? Não tinha nenhum relacionamento, era mais amigos de comunidade católica ali da UNB. E aí eu escrevi porque realmente me tocou bastante. Me lembro direitinho que eu estava naquelas baias ali de estudo na UNB, na biblioteca da UNB, e aí escrevi uma carta agradecendo e falando que é muito admirável o testemunho que o pessoal da São Francisco dava e tal. E aí foi aí que a gente começou a meio que se aproximar, mas muito como amizade mesmo. Isso é muito legal, né? Quando se perde alguém ainda mais tão nova, assim, a chance de você se revoltar com Deus é muito grande, né? E aí é tão bom ter esse olhar sobrenatural mesmo, né? Sobre o fato em si. Então, de fato, chama muita atenção, né? Verdadeiramente, genuinamente chama atenção, né? É verdade, é verdade.
E aí a gente foi se comunicando, a gente escrevia carta, né? né? Hoje em dia não existe mais isso. Que legal! E assim, morando na mesma, a gente entregava a carta um pro outro, assim, não era mandava pelo correio, né? A gente entregava. E aí, assim, depois passaram a ser e-mails, né, e tal. E aí a gente foi sentindo uma coisa diferente, né? Vendo que a amizade já estava se transformando num sentimento maior. E aí, conta essa parte de como é que foi depois. Você estava indo fazer um retiro. Na verdade eu estava, assim, também estava numa fase final da faculdade, último ano, isso eu tô falando de começo, assim, fevereiro, março de 2004, isso. Estava no meu último ano de faculdade, mas também já estava meio que refletindo sobre várias coisas, assim, estava vivendo uma segunda conversão, na verdade, né? Tive uma experiência com Deus muito cedo, dentro do ESID, do Movimento Reino Cristo, depois na faculdade me distanciei um pouco, e aí fui voltando, e aí, nesse segundo momento, estava meio que fazendo até um discernimento vocacional, assim, para saber se de fato o que Deus estava querendo para mim e tal. E ao mesmo tempo nessa questão, né, com a Marília, assim. Então, ficava meio que em dúvida, conversava direto com o diretor espiritual e tal. E aí as coisas foram começando a ficar um pouco mais próximas entre nós dois. E quando a gente já estava vendo que assim, que não estava, enfim, que a gente já estava quase como se fosse fazendo um discernimento assim também de namoro, né? Eu tinha uma viagem marcada para um encontro da Juventude e Família, que é um encontro dentro do Movimento Reino Cristo, que encontra todas as famílias e jovens numa cidade específica. Isso foi em 2004, em São Paulo. E aí, antes mesmo da gente se declarar, a gente, eu acho que chegou a se declarar um pro outro, não foi? A gente se declarou um pro outro, Que assim, lindo! falou que tava sentindo e tal, não sei o quê. Aí, um olhou pro outro e falou, então beleza, eu vou viajar agora, porque eu tô meio que, né, fazendo esse discernimento aí e tal. Aí quando eu voltar, a gente conversa. Aí quando eu voltar, a gente conversa. E, obviamente, passei esses 3 dias lá, eu estava como responsável de um grupo de crianças lá, que a gente estava participando de um torneio, passamos um bom tempo ali com uma pancada de crianças, mas todo o intervalo que eu tinha, ela conversar com o meu diretor espiritual, né, para, enfim, ver mais ou menos o que poderia ser, e ele me deu muita tranquilidade, falou, olha, e isso é algo que a gente deve levar sempre para a nossa vida, né? Onde a gente sente paz nas nossas decisões, é onde o Espírito Santo sopra em nós, né? Então, eu estava muito tranquilo quando eu pensava na Marília, quando eu olhava para ela, eu sentia uma paz muito grande, e eu falei, vou dar esse passo. Mas, de qualquer forma, eu já tinha tomado uma decisão. Por mais que a gente fosse começar a namorar naquela época, isso eu estou falando de junho de 2004, eu já tinha tomado a decisão que assim que eu formasse, óbvio, uma decisão velada, nem a Maria sabia, nem meus pais, muito menos meus pais, que assim que eu formasse, eu ia ficar um ano fora, dedicar um ano da minha vida a dar mais para os demais, assim, viver em plenitude para os outros, assim, né? Então, e aí no movimento tem uma questão de colaboração, eu falei, cara, vamos fazer essa experiência de namorar com ela, se der certo, ótimo, né? Se quando chegar lá e tiver que sair, ir embora, e não for vontade de Deus, a gente termina, enfim. E aí foi assim, eu voltei desse encontro, a gente... Pouco tempo depois a gente começou a namorar, né? E aí ele falou pra mim que ele ia fazer esse um ano, né? Não lembro quando, se foi mais perto de ir. Acho que foi mais perto. A gente começou a namorar. A gente já não passou o primeiro dia das namorados juntos. A gente começou a namorar dia 6 de junho. Ela já tinha uma viagem marcada do aniversário do avô. Então ela já passou longe o dia dos namorados. E aí... Enfim, a gente começou a namorar e eu me formei no final do ano de 2004 e comecei a trabalhar. E aí eu falei, poxa, tá um pouco... E assim, se eu tomo uma decisão, cara, eu vou até o final. Eu falei, cara, eu tomei essa decisão ano passado, então eu vou. Né? Independente de eu estar trabalhando e tal. Então um dia eu estava dirigindo no Eixão, ali, indo para o trabalho, trabalhava ali no edifício Varig, ali na Engevix. E aí eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso, né? Se eu falei que eu vou, já me formei, não tenho mais o que, né, que esperar. Então eu vou. Aí eu voltei, fiz o retorno no chão, em vez de ir pro trabalho, voltei para casa, sentei lá com meus pais, aí falei com meus pais, pai,
não vou pedir demissão. Ele falou, pô, tem 2 meses que você começou a trabalhar. Eu falei, pois é, porque eu decidi que vou dar um ano da minha vida para Deus e tal, servir os demais. Aí meu pai ficou maluco, né? Falou, pô, tu tá brincando com a vida, cara? Pô, a vida agora não é mais esse negócio, não. Agora é trabalhar e tal. Eu falei, não, a decisão tá tomada. Aí ele falou, beleza, mas aí eu não te ajudo em nada. Não te dou um centavo. Tá? Eu falei, beleza. Vamos ver o que a providência vai abrir as portas. E aí foi. E aí, obviamente, eu já tinha conversado com a Marília, ela me ajudou muito. E aí, isso sim, foi uma coisa marcante na minha vida, assim, e que confirma como Deus foi muito generoso comigo ao me colocar Marília, assim. Porque ela, em nenhum momento, apesar da saudade, apesar das dificuldades, ela em nenhum momento falou que não vai, que eu não quero que você vá, que eu vou sentir saudade. Ela sempre colocou muito claro que se isso for a vontade de Deus, eu tô feliz, né? E era aquele mesmo sentimento que eu tive quando a conheci, que, poxa, ela, apesar de ter perdido a mãe, ela não, assim, sabia que se estava saindo feita a vontade de Deus, era ali que ela devia estar colocando o seu maior tesouro. E aí foi difícil pra gente, né? Foi difícil, mas isso me deu muita segurança, né? E isso balizou toda a nossa vida até hoje, né? Todas as decisões difíceis, tudo que a gente viveu foi sempre assim, poxa, se isso é a vontade de Deus, claro, né? Muito mais da parte dela, que é tete a tete com o Senhor ali, mas assim, isso sempre me admirou muito. E aí foi, ela chegou e falou, olha, beleza, se é isso, a gente não tinha nem um ano de namoro, né? A gente tinha 11 meses de namoro quando eu decidi ir, porque geralmente as pessoas vão no meio do ano, né, em julho. Só que eu não podia mais ficar trabalhando e tal, a decisão estava tomada e eu estava só enrolando mais, né? Quanto mais tempo eu demorasse para ir, mais tempo eu demorava para tomar as decisões da minha vida. Eu falei, não, eu quero ir agora. Falei com o padre, meu diretor espiritual, e aí, não, beleza, então vai agora. E aí foi. Ela fez uma música muito bonita para mim, que falava sobre isso, né? Como é que era o refrão? Ai, amor, deixa eu cantar. Ah, essa voz maravilhosa aí. Não, até peço a paciência de vocês, mas eu acho que vale a pena. Canta só o refrão, porque isso Paciência, meu Deus, é um presente. é um lema da nossa vida, esse refrão. Vai. Sem violão, sem nada. Tá bom. Só o refrão. Que fala assim: coragem, o que nos une é a eternidade e a saudade será tão grande, mas tão menor que a felicidade de sermos como Deus nos quer. Que isso? E é isso, assim, Isso é só o refrão. Não, depois no final, se der tempo, ela canta toda a música. Dá tempo. Deixa eu explicar pra vocês. Dá tempo. O tempo é o tempo que vocês quiserem. Então vai dar tempo, tá? É muito tranquilo. Tá, e aí foi isso, né, amor? Assim, foi um momento difícil, porque esse esquema que eu tava, a gente não se falava com frequência. Tinha um dia específico. Eu morava numa comunidade com 20 padres, alguns irmãos e só eu de leigo, né? Aqui em São Paulo. Fui para São Paulo primeiro, né? E trabalhava na formação de jovens e adolescentes e tal. E cada um tocava a sua vida, né? Então, e a gente não tinha muita frequência para se falar. Mesmo morando em São Paulo, a gente se falava por telefone uma vez por mês, né? E às vezes se escrevia carta, trocava carta e tal. E aí foi difícil. Mas aí sempre dá para ficar mais difícil, né? E aí, quando eu fui para São Paulo, para o México, aí foi mais complicado ainda, né? Porque eu fiquei um tempo no México, depois fiquei outro tempo na Itália. E isso sempre mais difícil de se falar, né? Até porque, né, lembrando, eu não tinha um centavo dos meus pais, então eu vivia da providência. Se a comunidade me desse, beleza. Se não desse, também beleza. Então... Isso dentro de um ano, só para entender. Dentro de um ano você vai para São Paulo, México, Itália ou esticou esse prazo? Foi dentro de um ano. Eu passei pouco menos de 3 meses inicialmente no México, depois fiquei mais 2 meses na Itália, e aí depois, nesse meio tempo, entre idas e vindas, fui para São Paulo, que era meu destino principal. Essa foi a primeira vez que eu fui lá para o México. E aí foi isso, assim. Só que aí, detalhe, né? A gente ficou ali naquele negócio, naquela expectativa de voltar. Eu estava também fazendo um discernimento vocacional.
E, de fato, eu vi que era um pouco que o Deus estava querendo para mim, era voltar aos padres e falar, esse cara aí não tem vocação não, coitado. E aí, mentira, assim, eu ficava relutando, né, também. Mas também sempre buscando aquela paz. Onde estava a paz era que onde estava a vontade de Deus. E aí, uma semana antes de eu voltar, eu pedi autorização para o padre superior da comunidade para fazer, uma semana não, umas duas, para fazer alguns processos de trainee. Ah, vai que eu volto, começo a trabalhar em São Paulo. Aí fiz na Alpargatas, na Votorantim e em outra empresa, na Dow Química. E aí voltei. Quando eu voltei, depois recebi o resultado falando que eu tinha passado, né? No trainee de uma das empresas. E aí, poxa, tinha acabado de voltar, né? Maior expectativa, meu pai cobrando, obviamente, agora chega, né? De brincadeira. E aí, e a Marília, poxa, na maior expectativa da gente voltar e tal. E aí eu resolvo, né? Voltar de novo para São Paulo. Porque estava sendo chamado para a empresa lá, era um processo de trainee, uma empresa super boa. E era uma realização de um sonho, estar morando em São Paulo, trabalhando como trainee numa empresa multinacional, americana e tal. E aí, mais uma vez, né? Dessa vez foi mais difícil, porque aí, poxa, não era mais uma missão e tal, mas ela também foi muito generosa, né, amor? E resolveu. O que eu podia falar, né? Né, assim, a gente quando gosta de uma pessoa, né? Quando ama uma pessoa, a gente quer ver a pessoa feliz, né? Então a gente, o amor vai amadurecendo assim, né? A gente vai vendo que amar alguém não é você querer para si, né? Querer a pessoa para si. É você querer fazê-la feliz, assim, querer que ela realize os sonhos, que ela... E Deus ia mostrar, se fosse da vontade dele, que a gente ficasse junto, né? Claro que dessa vez ia ser mais difícil, porque na colaboração eu sabia que depois de um ano ele voltaria. E dessa vez eu não sabia como é que ia ser, né? Se a gente ia conseguir ficar junto de novo algum dia depois, né? Então, aí depois disso, a gente tentou ver se dava para ou eu ir para lá. Na verdade, a primeira tentativa era de eu ir para lá também, mas era muito complicado para mim, assim, porque eu também já tinha me formado. E aí, assim, eu não era muito meu perfil. Me formei em jornalismo, mas não era muito meu perfil, assim, ser da grande imprensa e tal. Sabe, eu sempre fiquei muito na dúvida se era minha vocação mesmo, essa profissão, né? Porque meu sonho sempre foi formar uma família, assim, né? Ter filhos. Não essa coisa de ser uma grande profissional e ter Mas reconhecimento. ela é, viu? Excelente. Escreve super bem, adoro os textos dela. Assim, realmente, meu sonho não era esse, assim, sabe, eu conheço pessoas, assim, que são apaixonadas pela profissão, né? Isso não era para mim, né? Na faculdade eu já percebi isso. Então, eu tentei ir pelo lado acadêmico. Eu falei assim, vou ver se eu consigo fazer um mestrado em São Paulo, não sei o quê. Mas eu não achei fácil. Eu fui lá, cheguei lá, e fui à USP, fui ver se eu tentava alguma coisa lá, mas achei o pessoal muito fechado, eu não conseguia nenhuma informação. Tentou trabalhar na Livraria Cultura até, né? Também. Fiz processo de seleção para trabalhar na Livraria Cultura, tipo assim, pensando assim, como que eu faço para ir para São Paulo, né, para ficar com o Rodrigo. Sim. Mas estava tudo muito incerto. E aí eu também tinha me formado e morava na época com a minha tia, né, na casa da Raíssa. E a minha tia falava assim, você tem que trabalhar, né? Tipo assim, vamos. E eu tava, na verdade, quando eu tava fazendo meu projeto final da faculdade, ela já estava me pressionando para eu arrumar um trabalho. E aí eu falei, nossa, eu vou ter que começar a fazer concurso, então, não sei o quê. Aí eu fiz o concurso para o Ministério da Cultura, para minha área, e fiz também para a Radiobras na época, né? E eu passei nos dois, só que não pode acumular os dois. E eu sabia que se eu fosse para a Radiobras, eu ia ser aquela repórter jornalista da SBT, Globo, essas coisas no futuro, né? Porque o pessoal vai bem para esse lado. Então eu optei pelo serviço de assessoria de imprensa, mais de serviço público mesmo, mais tranquilo, mais estável, porque era mais o que eu queria.
E aí, como eu já tinha passado nesse concurso, eu falei, cara, agora mais difícil ainda eu ir para São Paulo, né? Não vai dar certo. Uhum. Aí eu comecei por um período muito difícil do nosso namoro, porque eu comecei a ficar muito angustiada, porque eu falava assim, gente, parece que as portas não estão se abrindo para eu ir para lá, né? E a nossa Uhum. comunicação era muito assim, só pela internet, e-mail, aquele MSN da vida, naquela época, entregando a idade. A barba já entregou, já, a branca. E aí, assim, essas comunicações assim são péssimas, porque você escreve uma frase, a pessoa que está lendo não sabe qual a entonação que você está dando, qual é o tom de voz, aí tudo parece que vira, né? E a gente brigava muito nessa época. Eu falava assim, gente, né? E eu sofria muito, porque eu já tive eu tinha tido alguns namoros antes do Rodrigo. E eu era muito tranquila para terminar namoro. Tipo assim, acho que todos eu que terminei. Porque eu tinha aprendido, eu tinha lido um livro, daquele livro do professor Felipe Aquino, Namoro. E eu tinha aprendido assim que foi feito para você ver se você encontrou a pessoa da sua vida, você vai casar com ela. Se não, você termina com a pessoa. Para que você vai ficar enrolando a pessoa, né? Então, Sim, assim, sim. eu sempre terminei meus namoros, assim, na maior tranquilidade. E eu não tava com essa tranquilidade para terminar com ele. Eu gostava Caramba. muito, eu amava muito ele, eu tava muito, assim, sofrendo muito por essa situação. E aí, chegou o dia que ele também tava, assim, né, e tomou a decisão de conversar comigo. Na verdade foi o seguinte, numa dessas brigas, a gente estava meio chateado e tal. Eu, por outro lado, eu estava super feliz, né? Profissionalmente. Poxa, eu estava numa empresa grande e, poxa, eu, assim, tenho muitos defeitos, mas sou muito determinado, assim. Então, eu já queria estar ali junto com a galera, com a equipe. E trabalhava numa equipe muito boa, inclusive com um diretor, o abaixo do CEO da empresa, o diretor de marketing da empresa, assim, que era como se fosse o braço direito do CEO da Dow Química. Ele trabalhava na mesma, assim, o pessoal ficava tudo no mesmo lugar, então a gente se via e tal, né? Então era muito legal porque você tinha contato com o pessoal sênior até porque o processo de trainee era muito isso, né? Você tá se relacionando com o pessoal de várias esferas e várias, assim, categorias dentro do plano da empresa. E eu fiquei super feliz, mas nesse dia especificamente estava meio abatido, assim, porque eu acho que a gente tinha brigado no dia anterior e eu já estava me questionando se ia dar certo ou não. E aí, esse senhor, José Arana, um mexicano, tava passando ali, trocando ideia com o pessoal, mas ele sempre dava uma passada, né, para ver o pessoal. E aí ele passou, olhou e falou: Rodrigo, tá tudo bem contigo e tal? Aí eu olhei e saiu como. Naturalmente as pessoas falam que não, tudo bem, tudo bem. E aí eu falei: mais ou menos. Aí ele, poxa, aquilo ali chamou a atenção dele. E aí ele parou ali na mesa, falou: tá tudo bem, o que tá acontecendo? Então eu falei: não, mas é questão pessoal. Aí ele chegou e falou assim: poxa, então foi o seguinte, vai sábado lá em casa pra gente trocar uma ideia. Eu pensei: caraca, o cara é. Que isso? E eu me lembro que na época, eu tô falando de 2006, na época tinha a remuneração da empresa era toda aberta, né? Aí eu falava assim: cara, eu ganho R$3.000, R$3.500, e esse CEO, o diretor da ANA ganhava $45.000 por mês. Em 2006. Olha a Aí eu distância falei: que cara, nem imagina cabe. a casa do cara. Não tem nem condição de chegar na casa dele. Aí, Tem nem roupa pra ir, né? Tem nem... Aí, obviamente, eu muito esperto, né? Fui de ônibus até chegar perto da casa dele e peguei um táxi, faltando um pouquinho ali, só pra chegar de táxi. Não sabia nem escolher vinho. Peguei o melhor vinho que tinha lá. Eu fui pelo preço. Falei: caraca, isso aqui vai dar uns 10% do meu salário aqui, mas beleza. Aí cheguei, bati na porta da casa dele, já me recebeu de bermuda, chinelo. Olha aí. O filho dele era da minha idade, né? O filho dele tinha estava estudando no MIT e estava meio que de férias, né? Um Uhum. filho dele estudou na Boston College, outro no MIT e outro estava estudando e depois foi estudar na Universidade de Los Angeles, fazer cinema. Então só a galera assim, né? Aí, Robson, meu brother, saudações rubro-negra. Aí
Aí, beleza, cheguei na casa desse cara, papo vai, papo vem, aquele papo gostoso, assim, um cara super inteligente. A esposa dele chamava Julie. Super, cara. Ele já tinha morado em tudo quanto é lugar. Ele já tinha trabalhado na Dow, AgroScience, em vários lugares do Brasil. Aí ele chegou pra mim, depois que eu fui... Eu já nem lembrava que eu tava com os problemas com a Marília, né? Pô, eu tava me divertindo a beça lá. Acabou tudo. É, aí lá pelas tantas a gente começou a conversar, né? Aí ele, pô, e aí, qual que é o problema e tal? Eu expliquei pra ele um pouco do meu contexto. Aí ele foi, não, espera um pouquinho aí. Aí chegou lá na estante, trouxe um livro. Aí, pô, imaginando que ia falar um livro de, sei lá, do livro de namoro, um livro de relacionamento. Ele já tinha não sei quantos anos de casado com a Julie. Aí ele trouxe aquele livro do Stephen Cohen, que é o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Aí, pô, olha, você já leu esse livro aqui? Eu falei, não, já ouvi falar, mas nunca li. Aí, pô, não, então leia. E aí ele falou assim, ó, dentro desse livro você vai ver, faça um exercício com essa tua namorada. Peça para ela à distância escrever a sua definição, o que ela acha, como ela define felicidade, e você também escreve. O que ela acha que é sucesso, como ela se vê como sucesso. Pede para ela escrever, e eu também escrevi. E aí depois falou assim, olha, escreva como você se vê daqui 5 anos e como você se vê daqui 10 anos. E depois peça para ela fazer o mesmo exercício. Ah, e por último, defina os seus sonhos. O que você acha que são os seus sonhos? E para ela também. Aí, beleza, eu falei, olha, e aí depois vocês sentam para conversar diante desse plano de vida, né? Baseado nesses princípios, né? Sucesso, felicidade, como você se vê daqui 5 e 10 anos e quais são os seus sonhos, e ver se encaixa. Se você vem, cara, tomam caminhos completamente diferentes, toma a decisão. Ele falou, o mais importante, independente da decisão que seja, tome a decisão. Na vida a gente tem que sempre tomar a decisão. E a instabilidade, ela é uma coisa boa. Né? Quando a gente se acomoda muito na nossa vida, na instabilidade, a gente acaba não progredindo, né? Não se movimentando. O movimento, na física, né? Como engenheiro, óbvio que o movimento, ele é referencial. Então, se a gente não tá... A gente até pode estar movimentando, mas depende do seu referencial. Se o seu referencial está movimentando no mesmo sentido, você está parado. Então, movimente, se acelere, tome decisão. Aí, beleza, fiquei com aquilo na cabeça, liguei para a Marília, expliquei a situação, falei para ela. Ah, e ele me falou outra coisa, olha, e se a decisão for você voltar para Brasília, beleza, a gente vai alimentar muito, estou investindo muito em você aqui, né? Esse é um processo de trainee, super concorrencial, mas, assim, pensa numa decisão de longo prazo que vai te fazer feliz e vai fazer ela feliz. Então, beleza. Aí a gente sentou, a gente marcou no dia 12 de outubro para conversar. Eu fui para Brasília, a gente conversou pessoalmente, depois cada um tinha escrito. Enfim, a gente tem esses planos até hoje. E engraçado que legal. Que quando a gente se vê daqui 10 anos, né? Era 2016. E aí a gente depois relembrou esses... E como Deus foi generoso em colocar várias coisas parecidas, né? Do que a gente pensava. E aí, muita coisa bateu, né? O que a gente imaginava como família, o que era felicidade de fato, o que é sucesso. O sucesso não se baseava só na questão profissional, mas muito mais do que isso, na nossa construção familiar. E a gente viu que, pô, beleza, então é pra gente ficar junto. Então vamos tomar a decisão. Qual decisão? Aí ela falou, olha, pô, já tentei várias vezes, fiz teste lá e tal. Aí eu falei, poxa, eu vou voltar então. A gente pensou também que São Paulo, criar filho, né, era muito melhor em Brasília do que São Paulo. Aqui as nossas famílias, né, aqui e tudo mais. E aí a gente decidiu, aí ele decidiu voltar para Brasília. Essa, assim, sem dúvida nenhuma, assim, mais do que casar, ter filho nem foi uma decisão já antecipada. Quando a gente decidiu casar, a gente já estava aberto a ter filhos. Mas essa foi, sem dúvida nenhuma, a decisão mais difícil que eu já tomei na minha vida. Assim, porque eu falei, pô, eu olhava para a empresa e falava, cara, você cria várias ilusões ali, né? Você fala, poxa, Tava muito feliz profissionalmente. Mas eu falei, poxa, a gente tem que pensar no todo, né? E aí tem que ser muito racional. O pessoal da empresa fala, cara, não faz isso, velho. Sério que tu vai fazer isso? Quase mulher e tal. Fala, cara, não é qualquer mulher, né? É a mulher da mulher. É isso aí. E aí foi. Na verdade, nesse meio tempo, eu fiz o concurso da Eletronorte, que até depois foi anulado. Eu dei sorte, o concurso da Eletronorte foi anulado. E aí teve outro,
aí nesse outro, porque até então eu não pensava em fazer concurso, eu ficava mandando mensagem pro Léo, da Raíssa, que a gente era muito amigo e tal, e para outras pessoas falando, galera, que viagem você tá fazendo concurso, o mundo é muito maior do que isso, cara. Vem para São Paulo, bicho, vamos ser rico aqui, vamos trabalhar, vamos ser CEO de empresa, não sei, que viagem, né? E os caras, né, nem me respondiam. E aí eu falei, poxa, eu vou ficar desempregado. Porque se eu volto desempregado, aquele mesmo pai meu lá que falou, cara, para de brincar com a vida, vai me trucidar. E não deu outra, né? Eu Sim. fiz o concurso da Eletronorte e não tinha saído resultado ainda. E aí eu decidi mesmo assim, pedir demissão e voltei, desempregado. Imagina eu voltando para casa dos pais depois de 2 anos, um pouco que tava morando fora, né? 2 anos. E aí eu voltei para casa dos pais, cara. E aí meu pai ficou maluco, né? Falou, caraca, bicho, eu pedi demissão do lugar onde estava gostando. Toda vez que eu perguntava, você falava que estava legal. E aí Deus foi muito providente. Eu voltei logo no finalzinho do ano, assim, uma semana antes do Natal. E aí, logo depois do Natal, saiu o resultado da Eletronorte, eu passei e fui chamado. Aí eu falei, Nossa. caramba, providência. Então, assim, eu fiquei desempregado só no período do final do ano ali, de Natal e Ano Novo. Foi bom porque deu para viajar e tá tranquilo. E aí, obviamente, quando a gente já estava empregado, ela estava com um concurso aqui, eu estava começando na Eletronorte, aí a gente decidiu já ficar noivo. Também outra maluquice, né? Quando a gente foi falar pro meu pai e pra minha mãe, exatamente, Kika. A Kika conhece bem a figura. Aí quando eu falar pro meu pai que a gente ia ficar noivo, aí ele ficou louco de novo. Falou, cara, vocês estão brincando, vocês acabaram de não ter nada, vocês vão fazer como? Ah, não, pai, a gente não tá pensando em fazer. Se der pra fazer festa, beleza. Se não der também, de boa. A gente se junta aí, sei lá. Já não faz. E eu também já pensava assim, poxa, depois que você sai da casa dos pais para voltar para morar de novo e tal. E óbvio, e a gente já também estava pensando, né? Poxa, a gente já tinha tomado a decisão. A decisão estava tomada. Sim. Então, eu nem pedi ela em casamento. A gente depois decidiu, então beleza, ele vai ficar, então beleza, então vamos casar, vamos começar a preparar as coisas. Até hoje ela falou, nossa, você nunca me pediu em casamento. Eu falei, não, foi uma decisão. Tive aqueles pedidos românticos, Foi uma decisão que se natural. ajoelha. Tal coisa. Não, assim, então vamos casar, vamos. Bateu os planos lá, decisão tomada. Pronto. Que legal. E aí foi uma aventura, né, de casar. A gente, tal como o Léo e a Raíssa contaram no testemunho deles, a gente foi morar num apartamentozinho de um quarto, assim, não tinha nem planos de ter filho no começo, né? Aquela coisa assim, não, vamos casar, vamos esperar um pouco e tal. Aí beleza, esperamos um bom tempo, 3 meses. Aí ela já ficou sabendo da notícia. Aí quando eu fiquei sabendo que ela tava grávida, cara, eu lembro que eu tava fazendo um ovo mexido, né? Que é a minha especialidade. Aí no fogão ali e tal. O mexido é uma pipoca, né? Geralmente. Eu aprendi a fazer um bom churrasco também nessa pandemia. Ai, ela tá subindo o nível aí. Aí eu falei, caramba, tá grávida, agora lascou, bicho. Agora deixou de ser brincadeira, né? Porque Agora a coisa ficou séria. ficou sério. E aí, né? Continua. E aí veio o Matheus, né? Eu estava estudando também para concurso na época. Aí a gente decidiu estudar de verdade. Agora a gente vai ter um filho, temos que sustentar esse filho, né? Um pensamento na época muito assim. E aí, Deus foi muito, abençoou muito, porque o Matheus nasceu. Não, faltava assim, acho que 2 semanas para o Matheus nascer, para dar 40 semanas, né? Porque foi parto normal. E aí eu fui chamada num dos concursos que eu tinha feito um pouco melhor, né? Do que o do Ministério. E aí fui trabalhar lá e tal. Já entrei, tipo assim, entrei e saí, né? Entrei e saí de licença maternidade. Só tomou posse. Vieram os filhos, né? Foram vindo os filhos, depois o Gabriel, o Matheus nasceu em 2009, o Gabriel em 2011, né? Cada filho foi vindo com um pão debaixo do braço, literalmente. Por mais que é sempre providência, né? Sempre bênção de Deus. É claro que o primeiro foi um susto grande, porque a gente de fato não estava planejando. E depois a gente vê que, na verdade, não é a gente que planeja nada, né? Que é Deus que planeja as coisas. Não, e detalhe, eu quase morri e nem sabia que ela estava grávida, né? Porque eu viajava Como muito. assim? Eu viajava muito pelo Eletronorte. E aí, em uma dessas viagens,
a gente afundou um barco lá, né? Fazendo uma travessia na Ilha do Marajó. E batemos num... Enfim, a maré estava subindo muito. Tava eu e um outro colega. A esposa dele estava grávida. Ele já sabia que a esposa estava grávida. A esposa dele estava grávida, já quase tendo neném. Tava eu, um outro engenheiro e um barqueiro, né? A gente estava fazendo uma travessia para lançar um cabo subaquático lá. Então, tava indo de uma ilha para outra, lá na Ilha do Marajó. A maré começou a subir, cara. E a gente não morreu por pouco. A gente ficou pendurado no mangue ali, com mochila, com teodolito, com cheio de equipamento. Tudo foi pro... Não era bem mar, né? Assim, vinha muita maré, mas era um braço de rio, né? E a gente ficou, tipo, umas 5 horas lá no mangue, esperando Que isso. alguém de boa vontade passar. E aí, quando eu cheguei dessa viagem, que ela me falou que estava grávida. Aí eu falei, caraca, bicho, quase que ia ser Na uma verdade, tragédia. eu fiz o teste junto Meu com Deus. você, né? É. Eu também não sabia, gente. Eu fiz o teste. Mas ela já estava desconfiada. Aí eu falei, poxa, não dá mais para ficar viajando Aí, para esses quando lugares, o não. Matheus nasceu, assim, ele também estava viajando, o Rodrigo. Não quando o Matheus nasceu, mas pouco depois, um mês depois, né? Foi um mês depois. Menos, uns 20 e poucos dias. Ele estava viajando de novo e eu passei super mal, assim, de rolar no chão de dor. Tava com Oh, pedra meu na Deus. vesícula. Aí eu tive que tirar a vesícula com o bebê recém-nascido e ele longe, né? Aí ele voltou, né, amor? Mas deu tudo certo, graças a Deus. A gente Caramba. conseguiu batizar o Matheus, assim, na data do nosso aniversário de casamento, né? E depois foram vindo os filhos, né? E a gente foi também aprendendo muito com tudo isso, assim, né? Da importância da família, assim, da educação dos filhos também, né? Da gente saber que depende de nós, né? Oi, prima, vamos fazer mais sim. Ela tá doida pra engravidar já, do quinto. Você não tá... Eu tô também. Aquelas fazendo pressão na internet. Mas... Agora fica gravado, né? Então, Pois é. Mas assim, é isso, né? A nossa família está crescendo e a gente vê as crianças assim e vai vendo quanta bênção de Deus, né? Não tem assim nada melhor que isso, nada mais bonito que isso, nada que dê mais sentido à vida, né? Do que isso, assim. Tudo que a gente tem no mundo, tudo que a gente vive, vai passar, né? Então, assim, isso é o que o amor é o que fica, né? Então, pra gente isso é o mais importante, né? Então, a nossa família, a gente tenta viver isso aqui, né? E aí tem uma questão que foi marcante pra gente, assim, foi quando a gente começou a ter um olhar mais assim, né? Claro, a gente estava aberto à vida, sempre quis ter uma família numerosa, e só que assim, né, sempre pensando muito em preocupações assim, a gente não, o fato é que a gente não tinha uma preocupação muito grande sobre a educação dos meninos mesmo. E isso foi um marco muito grande. A Marília começou uma época a se questionar sobre o papel dela como mãe, né? Poxa, a gente, beleza, dava o melhor, colocava os meninos na melhor escola, uma escola bilíngue super boa, super católica aqui. Os meninos estudavam em tempo integral, era o tempo da gente buscar os meninos na escola e já, pô, toda aquela rotina de banho, não sei o que, janta, lá, e colocar para dormir, né? Aí no outro dia cedo, leva para a escola, os meninos ficam o dia inteiro lá e tal, a gente trabalhando. E ela começou a se questionar sobre isso, né? Falou, cara, não faz sentido e tal. E eu achava uma maluquice ela estar se questionando sobre isso. Eu falava, cara, viaja não, é assim, normal e tal, vamos tocar. Só que eu não estava entendendo. E isso foram anos, né? Foram uns 2 anos, assim. Ela começou a pensar, cara, eu acho que vou largar tudo. Eu falei, como é largar tudo, cara? Tu trabalha num emprego super bom, né? Que não te exige tanto quanto se você fosse ganhar a mesma coisa lá no... Então, não faz sentido você largar tudo. Ela, não, cara, mas a prioridade é a educação dos meninos e tal. Eu falei, cara, acho que a Marília tá ficando maluca. E ela começou a se envolver com um grupo chamado AMI, né, que é
mães, como é que é? Não, na verdade, assim, eu tava já com o Davi, né? Já tinha É. tido o Davi. E eu tava sentindo assim, porque quando eu tive o Matheus, o meu primeiro filho, eu fui logo chamada no concurso do tribunal e lá tinha um berçário, então ele ia para o trabalho comigo, voltava comigo. Então, assim, eu não senti tanto o impacto de voltar a trabalhar depois da licença maternidade, porque ele ia junto comigo, eu descia, eu podia amamentar, eu podia ver ele e tal, voltava com ele para casa. E aí depois veio o Gabriel, eu já estava no Senado, que é outro órgão e tal, e lá não tinha creche. Mas aí ele ficava em casa com a babá, que era uma pessoa que trabalhava pra gente desde o Matheus, que a gente já tinha confiança nela e tal. E eu achava que estava tudo indo bem, só que eu comecei a perceber que, assim, a gente não estava ficando com os nossos filhos, assim, que eu não estava muito presente, né, na vida deles. E que eles estavam ficando muito na televisão, que eles estavam ficando sempre, assim, muito tempo fora de casa, né. E eu falo, não, gente, isso não tá legal. Aí eu comecei a seguir umas mães assim, no YouTube que falavam uma que era mãe em tempo integral dentro de casa, e eu falando assim, gente, eu acho que eu quero isso para mim, mas como, né? Como que eu deixo meu trabalho, que é o sonho de muita gente em trabalhar lá e tal, né? E não sei O o quê. nosso também, né? E Dentro aí, daquelas metas dos 10 anos, lembra que tinha também, né? é, A gente tinha colocado, essa Marília queria fazer o concurso do Senado, porque para jornalista isso é muito bom, então. e aí eu falei, vou ver se então dá para eu fazer alguma coisa trabalhar de casa. Se eu conseguir trabalhar de casa, né, empreender, de repente eu consigo, né, ganhar alguma coisa e consigo deixar, né, de trabalhar fora, para trabalhar só em casa, não sei o quê. E aí eu entrei num curso chamado Academia de Mães Empreendedoras. Aí comecei a pensar em fazer alguma coisa, né? Tinha um projeto de fazer aula de crochê pela internet, que na época tinha aprendido a fazer. E aí foi indo, né? Aí apareceu a oportunidade do Rodrigo fazer um mestrado fora. Isso também era um dos sonhos que a gente tinha como casal, como família. Naquela lista dos sonhos lá, esse era um deles. E A gente aí, foi seguindo aqui no By the Book. se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, né? A gente não consegue alcançar as coisas. Então, é claro que a vontade de Deus é o mais importante. E às vezes a vontade de Deus não vai bater com a nossa, mas Deus nos deixa livres, né? Pra gente fazer as escolhas e traçar os caminhos. E se a gente quiser ir para um lugar que Ele não planejou, Ele vai cuidar, vai providenciar para que a gente depois volte, sabe? Se encaminhe para onde Ele gostaria que a gente fosse, né? Então, deu certo, a gente foi morar um ano fora na Espanha, e aí eu Que realizei legal. aquele sonho, né, de estar em casa o tempo inteiro, né, com os meus filhos. Assim, o Gabriel e o Matheus já estavam em escola e eles continuaram estudando em escola e o Davi ficou comigo em casa. Ele tinha só 2 aninhos, então eu cuidava da casa inteira, fazia tudo e ficava com ele, né? E não foi nada fácil, porque eu nunca tinha vivido isso, né? Para mim foi muito difícil. Eu sempre tive, desde que a gente casou, a gente tinha ajuda em casa. Tinha diarista no começo, e depois teve empregada, E sem teve família, sem babá. ninguém, né? Não, e sem família, morar no exterior, assim, sem família, sem Frio. amigos, né? Tudo novo, assim, né? E aí, Mas foi o nosso melhor ano da nossa vida, sem dúvida nenhuma. Melhor. e Foi o aí, quê? melhor. Foi o melhor ano da nossa vida, como família, assim, sem dúvida nenhuma. Ficou um pouco baixa, que eu não sei se ficou só pra mim ou se ficou pra todo mundo. Do Pra que... gente tá normal o som. Tá normal? Fala Ah, então aí, pode seguir. pessoal. Mas aí foi isso, assim. Aí esse ano foi um ano maravilhoso. E nesse ano eu comecei a prestar atenção nos meus filhos, e a conhecer mais os meus filhos, né? E a gente também tirou a televisão, que fez muita É. diferença. A gente passeava muito com os meninos, A muito em gente falou, só família. um parênteses, a gente chegou no lugar, como a gente queria mudar muitas coisas, hábitos que a gente não gostava e tal, aí a gente chegou e falou assim, cara, vamos falar pros meninos que aquela televisão, que a gente alugou uma casa nova lá na Espanha, lá em Barcelona e tal,
E aí a gente chegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, Obrigada, vamos galera. É falar. problema do meu celular mesmo, então. O pessoal tá falando que o som tá ok, então taca Ah, pau. tá. Eu tô ouvindo, só que bem baixinho, mas se o pessoal tá ouvindo tranquilo, tá ótimo. Tá. Aí a gente falou pros meninos assim, olha, a televisão daqui não funciona, filho. A gente nunca se deu o trabalho. A gente foi ligar a televisão na Copa do Mundo. A gente foi em agosto de 2017, e a gente só foi ligar a televisão para assistir os jogos da Copa do Mundo de junho de 2018. Eu nem sabia como é que Caramba! ligava a televisão. Aí eu falei para os meninos não ficavam tentados a ligar, porque eu falei que não funcionava, era só uma decoração. Eu nem sabia como ligar a televisão. E aí, cara, tiramos a televisão assim, os moleques passavam o dia, acordavam vendo TV, até pra gente conseguir colocar o uniforme e tal aqui no Brasil. Na hora que a gente chegou lá, os moleques não tiveram nem opção. E foi coisa Foi ótimo. Caramba! foi coisa de 2 dias, eles já nem É. estavam pedindo mais. E aí eu comecei a conhecer mais os meninos, né? A ver como é que cada um tinha o seu jeito, as suas, as suas dificuldades, as suas virtudes. E eu comecei a perceber, né, que eu precisava cuidar melhor dos meus filhos. E eu tinha comprado um curso de pré-alfabetização, porque como a gente ia no meio do ano e o Gabriel ia ser no metade do ano da alfabetização do Gabriel, que é o nosso segundo filho, eu fiquei preocupada, né? Vai que eu preciso ajudar na alfabetização dele lá em português, porque lá ele só ia ter espanhol e inglês E e catalão. catalão. E eu falei, cara, eu acho que eu vou. Aí eu comprei o curso do professor Carlos Nadalim, né, de pré-alfabetização. Mas deu meio do ano e ele já estava lendo, né, na escola do Brasil. Aí eu falei, então beleza, né? Cheguei lá, ele já foi para... Porque lá eles põem a criança pela idade. Aí colocaram ele já, tipo, como se fosse um ano na frente. Eu falei, será que ele vai dar conta? A professora, não, fica tranquilo. Se ele não der conta, a gente vai te avisar. Qualquer coisa a gente volta ele. E aí deu conta. E aí eu falei, já que eu comprei o curso, vou fazer para aplicar com o Davi, porque o curso falava, o professor falava que dava para começar a aplicar com crianças a partir de 2 anos e meio, algumas atividades, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer. E aí eu comecei... Foi o início do homeschooling. E aí eu comecei a ver cara, que legal, sabe? Eu acompanhar o desenvolvimento do meu filho, eu ver o que ele está aprendendo. Eu ver que ele não conseguia fazer uma coisa e dali a pouco ele já conseguia fazer essa coisa. Prestar mais... A gente começou a ler poemas, a memorizar poemas, a fazer leitura em voz alta em casa, a ler livros. Os meninos começaram a ler muito mais e foi ficando muito legal, assim, né? Porque isso, além do desenvolvimento deles, né? A nossa relação entre pais e filhos melhorou muito. Então, Legal. eu comecei a despertar para isso. Eu comecei a descobrir que existia educação em casa, né? E aí eu comecei a estudar sobre isso, conversar com várias famílias que faziam. E aí eu falei, cara, às vezes é uma forma também de eu estar mais próxima, né? E comecei a me despertar para isso. E eu achava coisa de bicho grilo. E o Rodrigo fazendo o mestrado dele lá, tipo, totalmente focado no mestrado. Eu falei, cara, eu não vou falar nada com ele, vou esperar acabar o ano dele, assim, ele me apresentar a dissertação e aí depois eu falo. Então eu fiquei um ano rezando, conversando com as pessoas, lendo, estudando o assunto. Aí quando foi no fim do ano, a gente estava numa viagem, assim, voltando de uma cidade para outra de carro, que a gente tinha alugado um carro. E aí os meninos todos dormindo no carro. Aí eu falei assim, amor, o que você acha de homeschooling? Do nada, assim, tipo, passa, tem uma pergunta assim. Daí ele falou... acho legal, coisa de bicho grilo, mas acho legal. Não, ele falou assim, coisa de maluco. Legal, mas assim, né, tipo, três coisas me preocupam, né, na hora ele falou, né. Primeiro é a questão da socialização, né, o Rodrigo é muito sociável, né, sempre, até hoje ele vai nas festas do colégio dele, não sei o que, tem os amigos de infância. E aí ele preocupou com isso, preocupou com a questão legal, né, que no Brasil ainda não é regulamentado, e também se a gente ia dar conta, né, com a nossa realidade e tudo mais.
Aí eu falei assim, vamos vendo, a gente ia voltar para o Brasil no meio do ano e os meninos já estavam matriculados para voltar para a mesma escola que eles estavam antes, para terminar o ano lá. Aí ele falou, nesses 6 meses a gente avalia, né, como é que vai indo com o Davi e tudo mais. E ele via que o Davi estava evoluindo muito bem, assim. E aí, no final do ano a gente decide. Aí no fim do ano a gente resolveu tentar, né, a gente fez essa tentativa só com um dos 2 mais velhos, a gente tirou só um da escola, o outro ficou. E depois a gente continuou, assim, aí a gente viu que o ano foi muito bom com ele também, e aí a gente falou, não. O Gabriel dava bastante trabalho na escola, e aí na hora que a gente tirou, em 2019, começou a fazer homeschooling com ele, foi surreal, assim, a evolução em tudo, não só acadêmica, né? Na ansiedade, na forma de ver as coisas, né? Na forma de tratar com os irmãos e conosco, assim, surreal. E eu tinha um preconceito, eu falava, cara, isso aí é coisa de maluco. E realmente... Hoje ele convence as pessoas, qualquer pessoa que falar com ele do assunto, ele convence a pessoa a fazer. Nunca deixei de ser coisa de maluco, mas é um maluco... É muito desafiador, né? Assim, exige um preparo muito grande dos pais, assim, né? Muito grande. Mas assim, não que... É como eu falei, é coisa de maluco, mas um maluco consciente do seu papel como educador, como pai, como... Então, assim, é maluco no sentido da contracorrente, assim, né? De se questionar sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor. É exigente? De fato é exigente. Mas na vida, tudo que é bom exige. Tudo que é bom exige sacrifício, né? Então, eu até, né, a gente gosta muito. Por isso que eu falo, mudar as coisas. Até caminho, eu não pego mesmo. Para voltar para o trabalho, às vezes eu pego um caminho mais longo só para pegar um caminho diferente. Porque te exige do seu cérebro. Às vezes escrever, eu sou destro. Às vezes eu passo o mouse para a mão esquerda só para falar, cara, tipo assim, só para entender que eu estou fazendo um processo diferente. E a vida é assim, a gente tem que buscar entender o que a gente está fazendo para a gente não cair na mesmice, na rotina. E a educação é um pouco isso. Se a gente deixar, nossos filhos daqui a pouco estão entrando na faculdade e a gente não sabe se eles estão preparados, se eles não são de fato um analfabeto funcional, se eles entendem, se eles têm um gosto pela leitura, se eles entendem a realidade do que eles estão vivendo. E mais do que isso, né? Se eles de fato estão conscientes daquilo que eles foram chamados a ser, né? No caminho da santidade. Pode ser um excelente profissional, pode ser um mega empresário, mas se de fato o coração dele não está preenchido daquilo que ele foi chamado a ser, né, que é santo, isso não vale de nada, né? Então, é um doido consciente, vamos dizer assim. Por isso que quando o pessoal do trabalho fala, cara, você é muito doido, eu falei, realmente, nós somos meio malucos mesmo. Mas... Sem contar esse contato, né? Eu acho que uma coisa, assim, que é muito legal é esse contato direto com vocês, assim. Esse ano que passou, muita gente forçadamente experimentou ter os filhos em casa, né? Estudando e tal. Mas por livre escolha, que foi o caso de vocês, né? Mais da Marília aí, eu acho que isso fez total diferença também. Eles sentiram, claro que sente, né? A criança, ela também precisa desse carinho a mais e vinculada a esse aprendizado, eu acho que ajuda bastante também, né? Verdade. Só queria mandar uma saudação pro rubro-negro do meu coração, Vitor. Então... E aí, lindão? Ó, a Cris já tá chamando a Kika tá chamando uma conversa de casal para casal. Acho que ela se interessou aí pelo assunto. Apesar de corintiano, eu troco uma ideia com ele. Pri, o Instagram derruba a gente? Não derruba mais. Não. Pode ir tranquila. Nossa, vai pode passar de uma hora, tempo que for, assim, vai indo. A hora que quiser acabar, que bom, hein? Que evolução. Tava por fora. Enfim, mas eu acho que é isso, assim, né? O grande mais alguma coisa que você quer saber, assim, que a gente possa falar? Eu sei que assim, pra gente... Desculpa. Pode falar. Não, que é só para concluir essa questão do homeschooling, o grande marco hoje, o que condiciona a nossa vida, né? É isso. É a gente ter a certeza da educação dos nossos filhos, né? Então, do caminho que a gente quer levar, né? Por mais difícil que seja,
E isso é um sim diário, porque não é fácil, não. Tá dando aula, eu dou aula de matemática para os meninos cedo, né? Marília, óbvio, coitada. Coitada não, assim, mas ela rala, a bicha rala, estuda todo dia à noite, tá ali preparando aula e tal. Eu dou aula de matemática, que assim, claro, a matéria não é tão difícil para mim, porque era o métier do meu trabalho, mas, poxa, eu tô ali dando aula para os meninos, aí já eu vi que tem uma colega minha que trabalha aqui, ela sabe dessa realidade, mas o meu chefe já tá mandando mensagem, eu respondendo mensagem, os caras trocando de roupa e bora lá, Gabriel, acaba de preencher o negócio aqui e tal, para sair pro trabalho. Então, assim, é difícil, mas no final do dia, no final da semana, quando você vê que, pô, foi ralação, não saiu às vezes do jeito que você planejou, mas você deu o máximo por amor aos seus filhos, acho que isso não tem preço, né? Ser protagonista, né, de uma história familiar, isso não tem preço, de fato. A Bruna perguntou aí como conciliar, né, o trabalho com o homeschooling. Nesse caso, o Rodrigo explicou um pouquinho. Aí você, Marília, se quiser contar também. Então, quando eu comecei a estudar sobre homeschooling, assim, assim, a maioria das famílias que eu conhecia que faziam homeschooling, todas a mãe não trabalhava. Ou o pai, né? Tipo assim, eu conheci histórias que o pai não trabalhava, só a mãe. Mas, assim, é mais raro. O que é mais comum é que a mãe não trabalhe e fique em casa. Porque, geralmente, assim, vale mais a pena ela cuidar da casa, não ter que gastar com empregado, com não sei o quê, e ficar em casa cuidando dos filhos, né? E fazendo a educação dos filhos. Mas, assim, a mãe que está em casa, ela também tem os trabalhos da casa, né? Assim, tem que Não, cuidar isso que eu ia disso. falar. Tudo isso que você está falando é trabalho, né? Então, É que fique trabalho. claro. Então, É. assim, não trabalhar fora não significa que a mãe tem menos trabalho do que a mãe que trabalha fora. O problema é que, assim, quem geralmente trabalha fora tem um horário mais rígido, uma coisa mais complicada de conciliar, porque a mãe que está em casa, ela pode dar prioridade, por exemplo, para as aulas e depois fazer o serviço de casa, o que der, deu para fazer, o que não der, não deu, assim. Então, deixa para o dia seguinte. Sem contar que, assim, né, começa a gerenciar e colocar as crianças para ajudar também. Então, mas, assim, o que que eu fiz, né? Eu comecei a conversar com as famílias, eu falei, ixi, será que é para mim? Porque eu trabalho fora e, assim, o Rodrigo não vai concordar. Assim, já concordar de fazer o homeschooling já era lucro, né? Um Já avanço. era a concordar ainda de eu deixar o trabalho, aí ele vai falar que eu pirei, né? E a família toda junto vai querer me internar no manicômio. E aí eu falei, não, vou tentar. Aí conheci famílias que faziam, trabalhando fora. Aí eu falei, bom, peraí, se uma mãe consegue, então há esperança, né? E aí eu comecei a ver, assim, como conciliar. E assim, a gente começou o homeschooling, eu estava de licença maternidade da minha última bebê. E aí eu já estava em casa. Quando eu voltei para o trabalho, foi questão assim de, vou... E eu tenho ajuda em casa, tenho empregada, aí arrumei uma babá para me ajudar também. E aí foi isso, assim, a gente vai conciliando assim, né? E assim, o homeschooling não é igual à escola. A criança não tem que estudar no homeschooling a mesma quantidade de horas que ela fica, teoricamente, estudando na escola, né? Porque a gente sabe que também a criança não fica todo aquele horário só estudando. Então é bem mais rápido, porque é uma aula particular. Você vê ali seu filho evoluindo ali, você sabe das deficiências, das potencialidades, aprende, você vê que ele aprende muito mais rápido a do forma que ele que aprende. você conhece. Você vai conhecendo mais também, né? Porque cada um é diferente ali. Você consegue saber como lidar com cada um, né? O que puxar mais, a hora de aliviar também, né? Por exemplo, tem um filho, por exemplo, eu tenho um dos nossos filhos que é mais self-studying, assim, eu passo para ele, assim, mais ou menos os tópicos que ele tem que fazer aqui nas matérias, ele vai. Um outro, cara, que tem que ser mais perto, porque ele entende mais pelo concreto, que está mostrando aí uns objetos, tentando fazer uma comparação. Então, assim, cada um, você tem que estar sempre buscando o máximo das potencialidades de cada um.
Então é isso, assim, cada um tem sua realidade, né? Tem pessoa que tem que ver dentro da sua realidade se consegue. A gente falou assim, vamos tentar, né? Vamos tentar. Se não der certo, a gente volta. Assim, né? Se a gente falar que não dá conta sem tentar, e todo mundo falava isso pra mim, só vai saber se você vai dar conta se você tentar. Então eu falei, cara, então bora, vamos tentar. E aí a gente começou e não voltou mais. E aí no começo, como ela estava trabalhando direto, ela saía cedo para ir para o trabalho. Aí eu ficava segurando as pontas dos meninos até a hora de ir para o trabalho. Aí a menina chegava em casa, ficava com as crianças. E aí depois ela voltava 1 hora da tarde, já meio que engolia a comida e já ia dar aula para os meninos à tarde. Foi assim no começo. E aí depois, agora esse esquema de teletrabalho tá bem mais assim, tá mais gerenciável, né? Não é mais tranquilo, mas é mais flexível, mais flexível. Né? Porque a gente tá em teletrabalho e tal. Então, assim, que legal. É possível. Vai exigir um pouco mais, mas é possível, assim. E aí, pra gente terminar, o Kiko, eu não vou cantar meu chapéu de 3 pontos para não humilhar a Marília aqui. Eu vou deixar aqui para ela cantar. E aí, óbvio, gente, como você, casal é isso. Vocês estão vendo um só. Então eu vou sair de cena e vai assumir quem de fato... Fica aqui. Não, porque eu já sou gordinho. Aí eu vou ficar aqui na tela e vou... Então, eu vou só ler aqui que a Marina falou, porque depois não aparecem, tá? Então, a Marina comentou, né, que ainda não tem filhos, mas acompanha a Marília ensinando homeschooling e ela já tá inspirada, né, pro futuro, assim. Então, isso é muito legal, essa inspiração e entendendo, né, Marília, assim, o pé no chão mesmo, o esforço necessário que vocês falaram aí. Então, é muito legal o que vocês fizeram e eu quero, assim, só dizer que conhecendo agora a fundo a história de vocês, ficou mais admirável ainda, sabe? E perceber, assim, como que vocês sempre planejaram, né? Colocaram as coisas, né? Como foi determinante vocês traçarem e ver que vocês tinham coisas em comum, assim, não só na parte sentimental, mas na coisa racional mesmo. Assim, eu acho que a Marília, quando ela comenta que ela não estava conseguindo terminar, é porque, de fato, algo ali tava chamando uma coisa, né? A mais, assim. Então, que legal que vocês foram dando esse espaço sempre com muita franqueza, né? Com muita liberdade também e entrega, né? E renúncias também, né? Ali, em vários momentos ali, cada um cedendo, né? Do seu modo ali, para vocês viverem juntos essa história muito bonita, assim, né? E muito, muito fincada na rocha mesmo, assim. Então, é muito legal. Tô muito feliz de ter ouvido vocês. A gente que agradece, assim, a gente sempre, né, como nós somos católicos, a gente tinha essa certeza desde o começo, né, que casou é para sempre, né, então eu vou aprender a amar essa pessoa, né, então, assim, nunca foi, assim, sempre teve as dificuldades, então eu lembro que teve uma fase que a gente estava brigando demais e eu assim, depois que eu fui estudar um pouco mais assim, sobre os temperamentos, aí eu falei, caramba, era isso que eu precisava, né? Eu descobri que eu sou melancólica e que ele é colérico. Eu colérico? Colérico meio sanguíneo, né? Não, eu achava que fosse sanguíneo. Aí eu falei assim, gente, é por isso, cara, que a gente tá brigando tanto, porque eu tô enfrentando, né? Eu não posso enfrentar um colérico. O colérico não se enfrenta, gente. Você já perdeu a guerra. Então, assim... E assim, eu aprendi a também não fazer uma tempestade em copo d'água, porque melancólico faz uma tempestade em copo d'água. Qualquer coisa já acha que, ai, não me ama mais, não sei o que, acabou, tudo acabou, não sei o que. E daí eu falei assim, gente, que besteira, né? Tipo assim, eu tenho que aprender a ser menos dramática e a também esperar falar na hora certa, quando tiver os ânimos mais calmos e tudo mais. A gente vai caminhando assim, né? E pedindo luzes para Deus. Eu me lembro que uma vez, eu tinha pensado nessa história para contar aqui, já estava terminando a live sem contar. Uma vez que a gente teve uma briga e eu fiquei muito triste, assim, nem lembro mais o motivo. Eu fiquei tão triste nesse dia, tão triste, que eu falei assim, que eu não queria deitar na cama para dormir com ele na cama, na mesma cama, né? Nossa, sabe aquela coisa? Sabe aquela coisa de novela, né? Vou dormir no sofá, né? Não sei o quê. Eu não falei isso para ele. Ele já tinha ido dormir e eu
falei assim, ah, não vou, assim, entendeu? Tipo, assim, ele ia ver que eu não tinha dormido na cama com ele, né? Eu falei assim, ah, não quero deitar do lado dele, eu tava muito chateada. E aí eu falei, aí eu fui rezar, né? Eu vou rezar e Deus vai me ajudar a ver o que eu tenho que fazer, não sei o quê. Eu lembro que eu abri a Bíblia, caiu numa passagem, assim, que agora eu nem sei mais qual é, eu acho que é dos Provérbios, Sabedoria, sei lá, um desses livros, assim, sapienciais. Aí que falava assim, que a esposa tem que dormir ao lado do marido, tipo assim, né? Toma. Aí Mais eu falei, claro. caramba, gente, né? Deus, assim, falando pra mim, minha filha, você casou, minha filha, agora é pra sempre, né? E tem que perdoar, tem que aprender a perdoar. Nossa, o que eu fiz? Não devia ter feito nada, né? Porque eu sou melancólica, então tudo é elevado Vai rolar um DR depois ao aí. quadrado. E aí, assim, eu nem lembro mais. Mas nesse dia eu aprendi isso, sabe? Eu falei assim, não adianta, assim, a gente, assim, ficar guardando mágoa, ficar alimentando raiva e não sei o que, essas coisas vão acontecer e a gente tem que fazer o quê? Né? O que Cristo ensinou a fazer, que é perdoar e amar sempre, né? E é isso, né? Então, essa é a nossa luta diária, nossa meta, né, amor? Chegar no céu um dia. Para um é mais fácil que para outro. Não, até parece, né? Aí tem gente que vai ter que ralar mais, né? Eu não sei o que ele pôs o violão na Agora, minha mão aqui. com Eu não sei o que ele vocês... quer que eu cante, mas, Mas assim, como é que sei? A gente não planejou Mas nada. foi a forma que ela me conquistou. Então, assim... Vai. Então eu vou Ai, cantar conquista aquela música, todo né? mundo. Vai. Sei Você quer lá, que a eu cante música eu não aquela sei. música? Pode ser. A música que eu cantei, Quantas quiser. Aqui, a música ó. que eu cantei o Tranquila. refrão. Eu vou chorar, gente. Não dá pra fazer essas coisas assim. Eu vou chorar. Gente, nossa senhora, melancólica é um terror. Vou tentar não chorar. Eu já tô chorando, tá vendo? Oh, meu Deus. Até tirei o pau no gato. Exatamente, Kika. O que ela quiser, assim, tipo... A gente só fica admirando. Pensa no Pedro de Lara. Isso é muito... A Manu sugeriu de você pedir sua música favorita, Rodrigo. Pede sua música favorita. Então minha música favorita é que ela fez pra mim. Ela fez A duas músicas pra mim. temática, né? Uma, inclusive, o Vitor tocou no nosso casamento. Mas eu acho que essa música foi mais marcante, porque eu escutava ela todos os dias antes de dormir, né? Quando eu tava morando fora. Oh. Não, e é bom pra gente conhecer a letra também, Maria. Cantar um modo de tentar traduzir o amor que não é só sentir, é muito mais te amar. Eu escolhi deixar você voar, levado pelo amor que vive em ti, coragem, o que nos une a eternidade e a saudade será tão grande, mas tão menor que a felicidade de sermos como Deus nos quer. Cantar pra não deixar perder no que for.
será tão grande, mas tão menor que a felicidade de sermos como Deus nos quer. O mico, né? Chorando aqui. Que mico, você tá doida? Nossa Obrigada, Senhora. Priscila. Foi ótimo. Que isso, eu que agradeço. Tô aqui pirando. Pirando, sério. Gente, sério, nossa. Deus continue abençoando muito vocês. Sério, vocês são muito Amém. maravilhosos. Sério. Parabéns, Reze por parabéns nós. muito, assim. Rezando Reze muito. por E ó, nós. tem muita gente, assim, rezando por esse projeto, assim, sabe? Porque é isso, né? É uma coisa muito, muito colaborativa. A gente tem que propagar coisa boa mesmo, assim. E é uma dádiva, assim, ter pessoas como vocês inspirando. E uma coisa que vocês podem ter certeza, assim, que assim como eu olhava vocês de longe, muita gente olha, né? Então vocês fazem um apostolado tremendo, assim, tremendo. Mesmo sem querer. Assim, eu sei que propositalmente vocês também fazem. Mas é muito bonito tudo isso, sabe? Então, continuem muito, assim, muito, de todas as formas, e com essa convicção e essa serenidade que vocês têm, assim. Porque é muito bonito. Muito, eu tô bastante emocionada, assim, porque é impressionante, assim, como vocês são literalmente muito abertos, e isso certamente, Deus se alegra muito com vocês, assim, de verdade. Amém. Que seja feita a É, vontade dele, assim. assim, a gente, né, nós temos as nossas cruzes, as nossas lutas, né, a nossa caminhada, mas é aquilo que acho que é a Madre Teresa, né, que falava, se você quer mudar o mundo, ame a sua família, assim. Então a gente tem que começar em casa, né? Em casa a gente tem que fazer essa transformação. E assim, para a gente amar o outro, né, a gente primeiro tem que transformar nós mesmos, né? Então essa é a nossa busca, assim. Se a gente for o que a gente tiver que ser, né? O Papa João Paulo falava, né? A gente vai incendiar o mundo. Então todos nós podemos ser esse testemunho, né? Assim, todo casal que for o que deve ser, né? O que Deus criou para ser, a gente vai fazer uma grande evangelização nessa terra, né? Então, a gente Sim. que agradece muito, né? Você também está sendo esse canal de Deus para muitas pessoas e isso, com certeza, vai ajudar muita gente, assim. Então, a gente fica muito feliz, assim, admirado também com você e foi um prazer, assim, falar com você. E, Mica, saudações rubro-negras. E um beijo a todos aí, pessoal. Cara, todos os flamenguistas que A passaram. gente tem um grupo, eu tenho um grupo da São Francisco, da galera Flamengo, e a gente tava falando até agora há pouco. A minha voz até tá rouca ainda. Saudações a todos Ai, aí. que ele não ia ter voz para live. Oh, meu Deus. Glendinha, Obrigada, gente, todo mundo aí. Quem vendo Manuela. aí, todo mundo que foi entrando. Muito obrigada. Aí, ó. Deus abençoe a todos. Ai, Mica. Gente, Beleza, obrigada gente. mesmo, assim, sério, arrasaram demais, mesmo. Beijo grande Ó, pra a Maria vocês Clara todos. também. Maria Clara, aí, tá vendo? Coração rubro-negro. Vamos ser campeão quinta-feira, se Deus quiser. Manu, vamos lá. Força. Tá joia, gente. Beijo grande. Obrigada. Raicinha, Beijo, Raíssa. com Deus. Manda um beijo pra toda a família. Beijo, gente. Obrigadão aí pela Beijo, participação. Kiki. Tchau, gente. Até mais.